Ah, sim. Hoje não tem ninguém na reunião? Tá vazio? Ah? Sim, eu pensei que era aquele outro. Tava pensando que era aquele outro. Ah, pode ler. Pode ler. Eu pensei que era aquele outro. Então tá bom, tranquilo. Boa noite a todos. Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido o vereador Abel Bicheski para fazer a leitura de um trecho bíblico. Fidelidade a toda prova. Meu filho, se você se apresenta para servir ao Senhor, prepare-se para a aprovação. Tenha coração reto, seja constante e não se desvie no tempo da adversidade. Una-se ao Senhor e não se separe, para que você no último dia seja exaltado. Aceite tudo o que lhe acontecer e seja paciente nas situações dolorosas, porque o ouro é provado no fogo e as pessoas escolhidas no forno da humildade. Confie no Senhor e Ele ajudará. Seja reto o seu caminho e espere no Senhor. Até aqui, palavras do Senhor. Solicito ao primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. Vereador Belo. Presente. Vereador Schelbauer. Presente. Vereador Professor Éder. Presente. Vereador Erlon Veiga. Presente. Vereador Verca. Presente. Vereador Joãozinho. Presente. Vereador Luiz Nader. Presente. Vereadora Márcia Nassife. Presente. Vereadora Marise Valério. Presente. Vereador Dr. Vicente Saliba. Presente. Quórum, senhor secretário. Quórum, senhor presidente. Por haver quórum regimental, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da sinopse da ata da última reunião. Sinopse da ata número 18 de 2014. Reunião ordinária, dia 31 de março de 2014. Leitura bíblica. Vicente de Paula Bezerra Saliba. Chamada dos senhores vereadores, todos presentes. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para fazer a leitura da sinopse da ata número 17 de 2014. A sinopse da ata número 17 de 2014 foi aprovada na íntegra e por unanimidade. Correspondências recebidas.
Prefeitura Municipal de Mafra e Atena. Proposições do Executivo. Projeto de Lei número 38. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação de Moradores do Saltinho do Canivete e da outras providências. Projeto de Lei número 39. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Sociedade Esportiva e Recreativa dos Operários Mafrenses e da outras providências. Projeto de Lei número 40. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação Central de Pequenos Agricultores de Mafra, ACEPAM, e da outras providências. Projeto de Lei número 41. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação dos Bombeiros Comunitários de Mafra e da outras providências. Projeto de Lei número 30. Altera a Lei número 3.894, de 13 de março de 2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio alimentação para os servidores públicos municipais efetivos em atividade, empregados públicos contratados e aos cargos de provimento em comissão e da outras providências. Projeto de Lei número 43. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação Amigos da Cultura Mafrense, AACM, e da outras providências. Proposições do Legislativo. Projeto de Lei número 6. Dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação periódica dos prédios escolares e centros de educação infantil da Rede Municipal de Ensino da cidade de Mafra. Requerimentos números 103, 104, 105, 106 e 107, de autoria dos vereadores Verca, Dr. Vicente, Luiz Nader e Márcia Nassif. Indicações escritas, número 20 e 21, de autoria dos vereadores Erlon Veiga e Márcia Nassif. Grande expediente. Não houve inscrição de oradores. Composição das comissões permanentes. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Presidente, vereador Schellbauer. Vice-presidente, vereadora Marise de Oliveira. Relator, vereador Luiz Nader. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Presidente, vereador Verca. Vice-presidente, vereador Dr. Vicente Saliba. Relator, professor Éder. Comissão de Educação, Ciências, Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência. Presidente, vereador Dr. Vicente Saliba. Vice-presidente, Belo. Relator, vereadora Marise de Oliveira. Comissão de Transporte, Tecnologia Informática, Obras Públicas e Urbanismo. Presidente, vereador Belo. Vice-presidente, vereadora Márcia Nassif. Relator, vereador Erlon Veiga. Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Presidente, professor Éder. Vice-presidente, vereadora Márcia Nassif. E relator, vereador Erlon Veiga. Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos. Presidente, vereador Luiz Nader. Vice-presidente, vereador Edenilson Schellbauer. E relator, vereador Verca. O senhor presidente solicitou a dispensa da pausa regimental e o plenário deferiu. Ordem do dia. Constatado quórum para as deliberações. Projeto de lei. Em primeira discussão. Projeto de lei número 3 de 2014. Determina que as carteiras de
gratuidade dos transportes coletivos dos portadores de deficiência tem um prazo de validade não inferior a 5 anos e ou por prazo indeterminado em caso de invalidez permanente, de autoria do Legislativo. Parecer favorável das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e da Assessoria Jurídica, aprovados na íntegra e por unanimidade em primeira votação. Primeira discussão. Projeto de Lei número 16 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à Associação Terapêutica Novo Amanhecer, Atena, de autoria do Executivo. Foi feito o pedido de vista pelo vereador Belo. Primeira discussão. Projeto de Lei número 19 de 2014. Altera os incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 4º da Lei número 3.484, de 23 de março de 2010, conforme segue, de autoria do Executivo. Parecer favorável das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e Fiscalização e da Assessoria Jurídica, aprovado na íntegra e por unanimidade em primeira votação. Primeira discussão. Projeto de Lei número 34 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação Amigos da Cultura Mafrense, a ACM, e da outras providências. De autoria do Executivo, parecer favorável das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e da Assessoria Jurídica, aprovados na íntegra e por unanimidade em primeira votação com emenda. Primeira discussão. Projeto de Lei número 35 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mafra, a PAI, e da outras providências, de autoria do Executivo. Parecer favorável das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e da Assessoria Jurídica, aprovados na íntegra e por unanimidade em primeira votação. Primeira discussão. Projeto de Lei número 36 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à Associação de Moradores de Bela Vista do Sul e da outras providências, de autoria do Executivo. Parecer favorável das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e da Assessoria Jurídica, aprovados na íntegra e por unanimidade em primeira votação. Primeira discussão. Projeto de Lei número 37 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação de Desenvolvimento do Turismo Caminhos do Contestado e da outras providências, de autoria do Executivo. Parecer favorável das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e da Assessoria Jurídica, aprovados na íntegra e por unanimidade em primeira votação com emenda. Requerimentos número 103, 104, 105, 106 e 107, de autoria dos vereadores Verca, Dr. Vicente Saliba, Luiz Nader e Márcia Nassif, aprovados na íntegra e por unanimidade. Nada mais constando, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, convocou todos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de abril
de 2014, às 19 horas, convidou todos para juntos fazerem a oração final e declarou encerrada a presente reunião ordinária às 21 horas e 5 minutos. Assina o presidente Joãozinho e o primeiro secretário, professor Éder. Em discussão, a sinopse da ata número 18. Em votação. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura das principais correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Prefeitura Municipal de Mafra em respostas aos ofícios números 08 de 2014, 54 de 2014 e 74 de 2014. Solicitação de informações sobre o projeto número 18 de 2014. Conselho Comunitário de Segurança de Mafra. Consigna. Convite para reunião. Associação dos Municípios da Região do Contestado, a MURC. Informações sobre o primeiro simpósio catarinense sobre concessões rodoviárias. Prefeitura Municipal de Papanduva. Convite para comemorações de 60 anos de emancipação política administrativa. Escola de Educação Básica Mário de Oliveira Guelner e Centro de Atendimento Educacional Especializado Irmã Inês, APAI. Convite para o recital de abertura das atividades do projeto Encantus. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Projeto que trata da destinação de área reservada para motos e bicicletas em espaços anterior às faixas de segurança. Instituto Motivacional de Criatividade e Expressão Verbal. Convite para curso. Atena, prestação de contas referente ao recurso recebido em 14 de março de 2014. Oi, assunto telefones de uso público. Primeiro secretário fará a leitura das proposições do Executivo. Projeto de Lei número 42. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão gratuita de uso de veículo com a Associação Central dos Pequenos Agricultores, ACEPAM, e da outras providências. Primeiro secretário fará a leitura das proposições do Legislativo. Projeto de Lei número 7. Dispõe sobre a reforma administrativa da Câmara de Vereadores de Mafra, criando o cargo de diretor legislativo. Grande expediente. Não houve inscrição de oradores. Senhores vereadores farão uso da palavra. Senhor presidente, só uma questão de ordem, senhor presidente. Somos todos sabedores do grande volume de projetos que temos para apreciar nessa noite, tanto os de ontem em segunda votação, quanto novos projetos na data de hoje. Então eu gostaria de sugerir e que Vossa Excelência consultasse os demais vereadores sobre a possibilidade de dispensarmos a fala dos vereadores, né, excepcionalmente nessa noite, nessa sessão, para que não nos estendamos muito na sessão de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Por proposição do vereador Luiz Alfredo, pergunto aos demais vereadores se concordam com a dispensa da fala dos vereadores. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Pergunto aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da pausa regimental.
Os que concordarem permaneçam sentados, e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Passaremos à ordem do dia. Acórdão, senhor secretário. Acórdão, senhor presidente. Senhor secretário, para a leitura das matérias da ordem do dia. Primeira discussão. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça pela rejeição do projeto de lei número 02 de 2014, altera a lei número 3536 de 2 de junho de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o programa Porteira Adentro do município de Mafra e da outras providências, de autoria do Legislativo. Em discussão e votação. Senhor presidente, eu queria dizer que esse projeto é um projeto de minha autoria, né, dessa casa aqui, que isenta o pequeno agricultor do pagamento da taxa, do patrulhamento e das melhorias da sua condição. Porque se for de vermos, senhores vereadores, a inconstitucionalidade até ela pode existir. Mas é moral sim. Nós estamos aqui com o projeto número 42 do Executivo, aonde cede gratuitamente o uso de um veículo para os pequenos produtores. E nós estamos aprovando. E teve o parecer favorável pela aprovação. Por que esse projeto teve o parecer inconstitucional? Então esse projeto aqui também é inconstitucional. Porque se trata de matéria. Eu acho que nós, vereadores, aqui temos que pensar no nosso pequeno produtor, nós temos que dar condição e ajudar o pequeno produtor. Porque o prefeito mesmo fala aqui no projeto, vocês têm a cópia, vocês podem ler, aonde ele diz, permitindo a permanência em suas propriedades. O nosso pequeno agricultor não aguenta mais, gente. Por que o êxodo rural é tão grande, Joãozinho, no nosso interior? Nós que vivemos uma vida no interior, a gente sabe quanto maior era os interior. Mas toda a vida, o nosso interior está regado a segundo plano. E quando a gente faz um projeto de lei que poderia beneficiar esses pequenos produtores, e peço a todos os vereadores que aprovemos esse projeto para ajudarmos o nosso pequeno produtor. Porque senão, daqui uns dias, as cidades estão cheias de gente aí e o nosso interior cada vez mais vazio. Agora, se ele não tiver direito, gente, de ter uma patrola que vá até a sua propriedade, como é que vai esse caminhão aqui que está sendo destinado para eles, vai recolher? E quando tem vereador que fala aqui que não se sabe o que é pequeno produtor, está aqui, a ACEPLAN, Associação, está aqui, ó, muito bem, a ACEPLAN dos pequenos produtores. Então não há o que se discutir, senhores vereadores, eu peço aos meus parceiros, aos meus companheiros do Legislativo, que vamos olhar o nosso pequeno produtor. E vamos aprovar esse projeto. Se o prefeito quiser vetar o projeto, passa a ser problema do Executivo. Mas nós aqui do Legislativo vamos fazer a nossa parte e vamos apoiar o nosso produtor, o nosso pequeno produtor de Mafra, que tanto precisa de estrada e merece isso. Porque em cima da estrada municipal ele não pode construir. Ele tem que construir retirada da estrada municipal. E não ter direito a acesso à sua propriedade é negar um direito assegurado pela Constituição. Peço aos meus pares que votem favorável a este projeto. Seria isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Senhor presidente, até antecedendo a fala do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pelo qual acompanho o parecer jurídico técnico da casa, vejo que nesse momento o parecer da técnico jurídico está na mão da vereadora Márcia, mas eu vim até já comentando na data de ontem
ainda depois da reunião com o vereador Verca. Então, quando ele cita, compara a instituição à CEPAM, vereador, a CEPAM não é um particular nesse processo. Tanto que nenhum particular pode concorrer na modalidade de cessão de máquinas ou caminhões com autorização legislativa firmado com o município. Então, tem a natureza jurídica aí bem diferente de uma associação, né, com a lei de utilidade pública com um particular. Quando o senhor cita que se os vereadores não derrubar, aprovar o parecer contrário, os vereadores estão indo contra o interesse do pequeno produtor, eu tenho que discordar neste momento, senhor vereador. Então, nós temos uma lei que trata da improbidade administrativa, uma lei bem antiga, uma lei de 92, 8.429, e ele trata lá dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Em seu inciso 4, ele diz: permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bens integrantes do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. O 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bens ou serviço de preço superior ao de mercado. E ele vem tratando de toda essa questão do emprego do patrimônio público a serviço do interesse particular. E aí que vem a grande discussão e a reunião que nós precisamos fazer da hora adiante para melhorarmos aquele projeto do Executivo que está ainda na Câmara tramitando de 2013, do ano passado, e fazer os ajustes, porque nós aprovar um projeto inconstitucional, ele passa a ser, além de imoral, ele passa a ser ilegal. Então, senhor vereador, eu venho da pequena agricultura, ainda colaboro para ela, e o meu pensamento não é esse de trabalhar em desfavor do povo, principalmente do pequeno agricultor. Mas o parecer é muito bem fundamentado da nossa assessoria jurídica e fica aí a rejeição, sim, por parte desse vereador. Obrigado. Senhor presidente, se me permite, vereador Seu Bauer, eu quero que o senhor leia esse parágrafo novamente da lei. Vereador Seu Bauer. Se me permite, eu queria que o senhor lesse novamente esse parecer da lei ali. Não o parecer jurídico. Parecer da lei ali. O senhor quer o 8.429? Isso. O artigo 1º dessa lei, ela diz que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de quaisquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e territórios, de empresas incorporadas ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da lei. Então, mas o termo de cessão ali de uso. Cessão de uso. É ali quando ele fala do bem público, naquele artigo que o senhor leu antes ali. É o artigo 10, inciso 4. Inciso 4. Do inciso 4. Ele tipifica como ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados para esta entidade. Senhores vereadores, vocês vejam aí a contradição nos projetos de lei. Quando fala ali de veículos, quero dizer que a CEPAM tem todo o direito de uso desse veículo. Todo o direito. Não sou contra o projeto hora nenhuma. Mas vejam
a discriminação que existe nesses dois projetos. Eu pergunto, esse veículo aqui não é público? Esse veículo não é do município, cedido gratuitamente? Por que existe 2 pesos e 2 medidas? Então já se comete uma improbidade. E nós vamos aprovar sim esse projeto da CEPAM. Agora, por que nós não aprovar esse projeto do pequeno agricultor? Que seria, para mim, não existe diferença. Não existe diferença. Os senhores podem verificar, os senhores podem olhar, temos o projeto aqui na mão, e tenho certeza, senhores, nós vamos aprovar esse projeto da CEPAM. Agora, eu acho uma falta muito grande de nossa parte do Legislativo não aprovarmos esse projeto, acabando com a porteira dentro. Porque eu acho, para eu que vivi 33 anos da minha vida, no interior, aonde era só pequena propriedade rural, e você via o sofrimento do povo. E depois que entrou essa lei, essa maldita lei do porteira dentro aí, acabou com o nosso pequeno agricultor. Acabou com o nosso pequeno agricultor. Porque as máquinas estão passando na frente da propriedade e não fazem a entrada da casa porque são proibidas por lei. E nós estamos aqui, senhores vereadores, para fazer o quê? Numa lei que foi criada em 1992, há 21 anos atrás. Será que a sociedade não mudou? Será que nada mudou? Nós vamos acatar uma lei? Será que nós não temos o poder de alterar essa lei? O que nós estamos fazendo aqui nessa casa? Criar leis, mas leis que beneficiem o povo, mas não lei contra o povo. Senhor vereador, vereador Verca, existe sim um projeto já tramitando nesta casa do ano passado ainda. Foram feitas 3 audiências públicas no interior, justamente para nós delimitar o que é porteira dentro. Essa crítica já foi discutida e amplamente abordada pela comunidade do interior, que tanto sofre, mas precisamos fazer ajustes, sentar e fazer ajustes nessa lei. Agora, não aprovar um parágrafo proposta pela Vossa Excelência, um parágrafo aqui que vai contra o ordenamento, vai contra a legislação federal, vai contra a Constituição Federal. Se teve outros momentos que foi aplicado, foram em outros momentos, vereadores, mas nós seguimos regras atuais. Então, fica aí a explanação. Senhor presidente, me permite, por gentileza. Vereador Verca, Vossa Excelência, nesse seu projeto de lei, tem uma preocupação muito nobre, vereador. Eu entendo a sua preocupação, que é a minha também, e eu tenho certeza que é de todos os vereadores aqui dessa legislatura, que é não deixar à mercê da sorte o pequeno produtor rural. Só que existe um outro lado, vereador. Eu quero justificar, como então presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, o porquê do nosso parecer ter sido pela inconstitucionalidade do seu projeto. Nós temos uma lei federal, vereador, que está em vigor, que é a lei da improbidade. Essa lei a que o vereador Schobauer se referiu. Vossa Excelência tem a certeza que mesmo que essa casa aprove o seu projeto, ela será inócua. A lei será totalmente inócua porque brevemente o Ministério Público iria ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, a qual, sem dúvida nenhuma, viria por tornar nulo todo o nosso processo aqui dentro. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse projeto do Porteira Dentro que está na casa, que nós temos, como o vereador Schobauer mencionou, vereador Verca, já foram feitas audiências públicas, então nós temos que trabalhar nesse projeto para tentar diminuir esse encargo do pequeno produtor. Entendo completamente a sua preocupação, acho louvável, acho nobre, só que nós não podemos, numa lei municipal, tentar se sobrepor a uma lei federal. Então, justificando nossa posição, a minha, do vereador Erle e do vereador Éder, que éramos, então, quando da emissão do parecer, os membros da comissão, é que nós entendemos, seguindo o parecer do assessor jurídico, que realmente essa condição não poderia ser enquadrada na lei. A sua menção ao projeto da CEPAM, que ainda não foi votado, né, ainda deu entrada na data de hoje, deverá ser analisado ainda, eu tenho a impressão, salvo engano,
que, uma vez que se trata de uma associação sem fins lucrativos, é uma entidade que beneficia uma coletividade, o enquadramento legal é outro, vereador. Então, não é uma sessão a um particular diretamente. Então, não se enquadra naquele dispositivo legal a qual o vereador Schellbauer fez menção. Então, eu tenho certeza, todos nós entendemos que o seu objetivo com esse projeto de lei é o melhor possível. Nós concordamos com Vossa Excelência que o pequeno produtor tem que ser mais atendido, mas a forma tem que ser dentro da legalidade. E a lei de improbidade veio justamente para vedar uma conduta do administrador público que, no momento apropriado, no momento que bem lhe conviesse, fosse lá e beneficiasse A ou B em razão do voto numa eleição futura. Então, isso foi o objetivo da lei, acabar com essa discriminação e com essa vantagem daquele que tenha o poder público em mãos em detrimento de outro. Então, eu espero que tenha justificado o nosso posicionamento, vereador Verca. O senhor sabe, mais uma vez vou dizer, entendo a nobreza do seu posicionamento, o objetivo de benefício daquele que tem menos condições, mas infelizmente é uma questão da legalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quanto à questão, vereador Schellbauer, de saber quem é o pequeno agricultor, os senhores sabem que o secretário da Agricultura teve aqui nessa casa, onde ele fez uma exposição da pequena propriedade, da média propriedade e da grande propriedade. E o responsável pelo programa Porteira Dentro está na mão do secretário. Então não há de se discutir a saber quem que é o pequeno agricultor. Porque o secretário do município da Agricultura sabe e explanou para todos nós aqui. Então não tem o que se discutir saber quem que é o pequeno produtor. E aqui, quando a gente fala nessa lei, ela fala de um modo geral, ela não fala do pequeno agricultor. Ela fala do geral. Agora, nós sim podemos criar um projeto de lei beneficiando o pequeno agricultor. Cabe a nós vereadores, criar esse projeto de lei. Cabe a nós. E é uma pequena propriedade, o município sabe, senhores. Senhor presidente, só para justificar e dizer aos senhores vereadores que, conforme a lei de improbidade administrativa, é inconstitucional esse projeto, neste momento, e dizer que a lei de Porteira Dentro existe, mas ela existe numa amplitude muito grande, da qual o vereador João, que é o patrulheiro, que representa os serviços praticamente da agricultura, entrava muitas vezes o serviço dos patrulheiros. Ou seja, está entrando nesta casa, já deveria ter entrado, a reformulação desta lei, conforme foi discutido nas audiências públicas, da qual alguns vereadores participaram, aonde vai delimitar, deixar o mínimo possível de serviço do Porteira Dentro. E daí, provavelmente, o pequeno agricultor, não só o pequeno agricultor, mas todos os agricultores que estão localizados nos ramais das estradas principais vão ser atendidos, sim, pela Secretaria de Obras, e não vai mais acontecer de passar a patrola, as caçambas de pedra, etc., sem entrar nos ramais. Vai ser atendido pela Secretaria de Obras. Então, basta a gente reformular e delimitar o serviço do Porteira Dentro, da Secretaria da Agricultura, que vai funcionar da forma que todos os vereadores aqui estão preocupados em atender o pequeno agricultor, não só o pequeno agricultor, mas principalmente os que estão localizados nos ramais das estradas principais. Senhor presidente, como autor do projeto, e por colocações de adequações do projeto, eu peço que retire o projeto, então, de votação, e que os vereadores que mencionaram, os que têm que adequar o referido projeto, que adequem esse projeto, mas esse projeto tem que ser aprovado por essa casa, gente. Então, solicito aos senhores que... Mas nós temos que dar uma resposta ao pequeno produtor. Senhor presidente, vejo que é importante o que o vereador Verca salientou, mas como tem um projeto anterior que trata do Porteira Dentro, de 2013, de origem, iniciativa do Poder Executivo, vejo que as emendas aditivas, supressivas, modificativas, deverão ser sim naquele projeto anterior ao projeto do vereador Verca.
Então, acho que pela uma questão de ordem, o projeto que chegou anterior deve ser, sim, apreciado. Então, se não for do entendimento, consulta o nosso jurídico ainda para deliberar. Senhor presidente, e adequando aquele projeto do Poder Executivo e delimitando, deixando o mínimo possível de serviço para a Secretaria da Agricultura nessas questões. Então, acho que tem que todo mundo sentar e vai ficar praticamente conforme o projeto que o vereador Verca colocou aqui. Mas então por que se vai ficar igual? Por que essa restrição? O que não pode é acabar com o poder adentro, vereador. É inconstitucional. Não é acabar com o porteiro adentro. Nós estamos beneficiando o pequeno produtor. Que existe uma grande diferença. Agora, o que eu vejo nessa casa aqui é que porque o projeto é de minha autoria. Vocês estão falando que o projeto do prefeito era igual ao meu? Então, por que não aprovar esse projeto? Ainda em discussão. Em votação. Presidente. Senhor presidente. Tem a proposição do vereador Verca de retirar o projeto. Né? Eu acho que deveria ser analisada pelo plenário no sentido de faz a retirada e depois, com o tempo, nós poderemos discutir junto ao jurídico, junto às comissões, seria melhor, né? Solicito aos senhores vereadores se concordam com a retirada do projeto. Senhores vereadores, só quero deixar bem claro que esse projeto tem que ter um tempo. Nós temos que retirar esse projeto aqui, adequar ele, mas ele tem que vir à votação, com o mesmo número do projeto. O projeto em discussão, o projeto será adiado. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Primeira discussão. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 22 de 2014. Altera o anexo único da lei número 3089 de 28 de junho de 2006, que institui o programa Brasil Sorridente, Centro de Especialidades Odontológicas e da outras providências, de autoria do Executivo. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 22 de 2014, de autoria do Executivo. Senhor presidente, pela importância do projeto, eu gostaria que apresentasse os demais vereadores que fosse votado tanto o parecer quanto o projeto em única votação. Pergunto aos demais pares se concordam com a votação do projeto, os pareceres e o projeto em primeira votação. Em única votação. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Em discussão e votação, o projeto de lei número 22 de 2014, de autoria do Executivo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Segunda discussão. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 03 de 2014, determina que as carteiras de gratuidade
dos transportes coletivos aos portadores de deficiência tenha prazo de validade não inferior a 5 anos e ou por prazo indeterminado em caso de invalidez permanente, de autoria do Legislativo. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 3 de 2014, de autoria do Legislativo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação. Em discussão e votação, o projeto de lei número 3 de 2014, de autoria do Legislativo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação. Segunda discussão. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 19 de 2014. Altera os incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 4º da lei número 3.484, de 23 de março de 2010, conforme segue, de autoria do Executivo. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 19 de 2014, de autoria do Executivo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação. Segunda discussão. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 34 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação Amigos da Cultura Mafrense, AACM, e da outras providências, de autoria do Executivo. Senhor presidente, só questão de ordem, o vereador secretário começou a ler o próximo projeto e Vossa Excelência não tinha ainda ido para aprovação do projeto anterior, que é o 19, se não me falha a memória. Em discussão e votação, o projeto de lei número 19 de 2014, de autoria do Executivo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação. Senhor presidente, como já foi lido o projeto já seguido, então Vossa Excelência só faz a pergunta aos senhores vereadores no caso das votações. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 34 de 2014, de autoria do Executivo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação com emendas. Em discussão e votação, o projeto de lei número 34 de 2014, de autoria do Executivo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação com emendas. Segunda discussão. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 35 de 2014, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mafra, APAI, e da outras providências, de autoria do Executivo. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 35 de 2014, de autoria do Executivo. Senhor presidente, eu quero dizer que essa é uma das verbas de subvenção que, quando veio o primeiro projeto da PAI com valor irrisório perante as outras verbas de subvenção,
Já naquela época eu falei que o valor destinado à PAI era muito pouco. Ainda bem que foi revisto e foi suplementado esse valor com mais uma verba. Quero dizer que realmente a PAI necessita desse dinheiro e a PAI faz um trabalho muito bonito, um trabalho relevante com aquelas crianças. E a gente sabe que são todas crianças especiais e que dependem de um carinho e de um trabalho com uma dedicação que nem só eles têm. Seria isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Senhor presidente, para ficar registrado, a proposta do Executivo e a aprovação pela Câmara é da concessão de R$ 199.804,06 centavos. Então, como bem colocou o vereador Verca, um valor sim que irá alavancar todo o projeto desenvolvido pela PAI. Obrigado, senhor. Em votação. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação. Em discussão e votação o projeto de lei número 35 de 2014, de autoria do Executivo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação. Segunda discussão. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 36/2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à Associação de Moradores de Bela Vista do Sul e dá outras providências, de autoria do Executivo. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 36 de 2014, de autoria do Executivo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação. Em discussão e votação o projeto de lei número 36 de 2014, de autoria do Executivo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação. Segunda discussão. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 37/2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação de Desenvolvimento do Turismo Caminhos do Contestado e dá outras providências, de autoria do Executivo. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 37 de 2014, de autoria do Executivo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação com emendas. Em discussão e votação o projeto de lei número 37 de 2014, de autoria do Executivo. Senhor presidente, só para lembrar, todos os projetos de subvenções, ele fica estabelecido num determinado parágrafo da lei que concede que a entidade beneficiada pela presente lei deverá apresentar à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento e à Câmara de Vereadores, no prazo de 30 dias após a liberação de cada parcela, a respectiva prestação de contas. Então, a seriedade na prestação de contas sim está sendo cobrada e até como um registro para as entidades já prestarem atenção nesse dispositivo aí que remete eles aí à prestação mensal junto à Secretaria de Fazenda e à Câmara de Vereadores. Seria isso. Obrigado. Em votação. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação com emendas. Pareceres, primeira discussão.
Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 16/2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à Associação Terapêutica Novo Amanhecer, de autoria do Executivo. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 16 de 2014, de autoria do Executivo. Senhor presidente, eu quero justificar que no dia de ontem o senhor vereador pediu a retirada do projeto para análise das prestações de conta e que pairou uma dúvida sobre os funcionários da referida instituição. Então eu hoje conversei com as pessoas que eu precisava, o vereador Vicente até nem mandei ofício, mas pedi com que ele viesse aqui conversar comigo, e a gente esclareceu as dúvidas e naquele momento ali já coloquei o projeto para que fosse a votação junto com uma cópia da ata da nova diretoria deles. Então, quero pedir também, pelo fato de ser com urgência, em única votação, consulta os vereadores, se a gente consegue aprovar em única votação os pareceres e o projeto, vereador presidente. Ainda em discussão? Em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se levante. Aprovado na íntegra e por unanimidade, em única votação. Em discussão e votação, o projeto de lei número... Senhor presidente, o senhor teria que consultar os pares para a votação em única. Pergunto, consulto os demais pares se concordam com o projeto a ser votado em única votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Em discussão e votação, o projeto de lei número 16 de 2014, de autoria do Executivo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Primeira discussão. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 38 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação de Moradores do Saltinho do Canivete e da outras providências, de autoria do Executivo. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 38 de 2014, de autoria do Executivo. Senhor presidente, gostaria que consultasse os pares para que o referido projeto fosse tanto os pareceres quanto o projeto analisado e votado nessa única sessão. Pedido do vereador Erlon. Pergunta aos demais pares se concordam com o projeto a ser votado em única votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Em discussão e votação, o projeto de lei número 38 de 2014, de autoria do Executivo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Primeira discussão. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 39 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Sociedade Esportiva e Recreativa dos Operários Mafrenses e da outras providências, de autoria do Executivo.
Em discussão e votação, os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 39 de 2014, de autoria do Executivo. Senhor presidente, eu, da mesma forma, gostaria que Vossa Excelência consultasse os demais vereadores sobre a possibilidade desse projeto, do projeto dos pareceres serem analisados e votados nessa única sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Pedido do vereador Luiz Alfredo, pergunta aos demais pares se concordam com a única votação do projeto de lei número 39 de 2014. Aqueles que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Em discussão e votação o projeto de lei número 39 de 2014 de autoria do Executivo. Senhor presidente, como é muito salutar esses pedidos em única votação, haja vista que por ser ano eleitoral é bom se precaver aí de qualquer problema aí quanto à ordem das votações. E sim, esses projetos, tantos projetos de subvenções estão chegando porque este ano não deverá mais vir. Então, a relevância das únicas votações, porque o período já está esgotando. Ainda em discussão? Em votação. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Primeira discussão. Pareceres das Comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 41 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação dos Bombeiros Comunitários de Mafra e da outras providências, de autoria do Executivo. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 41 de 2014, de autoria do Executivo. Senhor presidente, da mesma maneira, gostaria de solicitar que fosse repassado a todos os vereadores para realizar em uma única votação. A pedido da vereadora Marise, pergunto aos demais vereadores se concordam com o projeto ser votado em única votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Em discussão e votação, o projeto de lei número 41 de 2014, de autoria do Executivo. Senhor presidente, para destacar a importância do projeto em prol dos bombeiros comunitários de Mafra, que fazem um excelente serviço acompanhando e reforçando o poder de ver do Estado, do bombeiro militar, é um valor de R$ 6.405,30, com certeza que terá uma aplicação muito salutar e que a comunidade mafrense vem agradecer sim a esse projeto. Então fica aí só o registro. Obrigado. Ainda em discussão. Em votação. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Primeira discussão. Pareceres das Comissões de Constituição, Legislação e Justiça e de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 43 de 2014, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação Amigos da Cultura Mafrense, AACM, e da outras providências, de autoria do Executivo. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 43 de 2014, de autoria do Executivo. Em votação. Os que concordarem... Senhor presidente, pedi também única votação pelo fato de ser relevante. A pedido do vereador Abel, pergunto aos demais vereadores se concordam com o projeto número
43 de 2014, a ser votada em única votação. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Em discussão e votação o projeto de lei número 43 de 2014, de autoria do Executivo. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Requerimento número 108. Solicitar iluminação nos postos de saúde, bem como cobertura adequada para o atendimento dos pacientes que ali permanecem durante as madrugadas. De autoria do vereador Dr. Vicente Saliba. Em discussão? Em tempo ainda de autoria do Dr. Vicente Saliba e vereadora Márcia, da CIF. Em discussão? Queria dar parabéns aos vereadores que fizeram esse requerimento. Dizer também, olhando aqui no comunicado da Oi, telefonia, aonde é obrigatório a instalação por parte das companhias telefônicas, já diz aqui nas escolas públicas e nos postos de saúde públicos. Então, que fosse incluído junto já nesse, ou feito via ofício, via a mesa, a solicitação de um telefone público para todos os postos de saúde do município de Mafra e todas as escolas do nosso município. Ainda em discussão? Em votação. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Requerimento número 109. Qual a possibilidade de ampliação do programa das academias da terceira idade para outras praças do município de Mafra, de autoria do vereador Luiz Nader e vereador Bellon? Em discussão? Senhor presidente, esse requerimento tem o objetivo de ampliar as academias da terceira idade em outros bairros do município, outras localidades, para que aqueles que se enquadram no programa possam utilizar. Na data de ontem, o vereador Belo fez menção a essa reportagem vinculada na imprensa local, e eu já havia, na data de ontem também, pensado no requerimento, então, por essa razão, convidei o vereador a me acompanhar no requerimento, ele concordou, e ele me passou até que tem mais ideias referentes a esse projeto. Então, a razão pela qual nós encaminhamos em conjunto o projeto dessa natureza. Seria só isso. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Senhor presidente, realmente a gente devemos sentar, eu e o Nader, aí a gente precisa de mais academia, principalmente para o pessoal da terceira idade. E o município tem como bancar isso, um aluguel de uma sala, e etc, etc, vereador. Vamos sentar e vamos realizar uma lei sobre isso aí. Muito obrigado, vereador. Em votação. Os que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Final da ordem do dia. Acórdão, senhor secretário. Acórdão, senhor presidente. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 1º de abril. 7 de abril de 2014, às 19 horas. Término da sessão às 20 horas e 30 minutos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para fazermos a oração final.